E se eu dissesse que a raiz da maioria das doenças não é apenas física, mas algo mais sombrio, algo escondido dentro de cada um de nós? Não é apenas a comida que você come, as toxinas no ar ou o estresse em sua vida. Há algo mais profundo em jogo, algo antigo, sinistro e muito mais insidioso. Fomos condicionados a acreditar que a doença é uma ocorrência aleatória, um produto de má sorte ou genética. Mas e se a verdade for muito mais perturbadora? Parasitas e demônios, duas forças que, à primeira vista, parecem mundos à parte, estão mais conectados do que você foi levado a acreditar. Parasitas são criaturas vivas que se alimentam do seu corpo, manipulando seus desejos, suas emoções e até seus pensamentos. Eles não são apenas invasores físicos, são marionetistas puxando cordas de dentro. E os demônios? Eles também são ditos prosperar em suas fraquezas, alimentando-se de medo, vícios e negatividade. Seria uma coincidência, ou os parasitas poderiam ser a manifestação física de algo muito mais espiritual, algo mais sombrio? Pense nisso. Por que você deseja junk food, comida lixo em inglês? Por que você se sente atraído por hábitos que sabe serem destrutivos? Esses são seus pensamentos, ou você está sendo controlado? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa conexão chocante, desvendando a guerra oculta que está sendo travada dentro de você. Uma guerra entre você e as forças que você nem sabia que existiam. Ao final desta jornada, você entenderá como retomar o controle, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. A questão é, você está pronto para enfrentar a verdade? Vamos começar com o que sabemos: parasitas. Esses pequenos organismos são mais do que invasores inconvenientes. Eles são mestres da sobrevivência, prosperando às custas de seus hospedeiros. Você provavelmente já ouviu falar de tênias ou lombrigas, mas o que talvez não perceba é o quão comuns eles são. Estatísticas sugerem que quase 97% das pessoas têm algum nível de infestação parasitária. Isso mesmo, quase todo mundo. E eles não estão limitados a países do terceiro mundo ou condições insalubres. Parasitas existem em subúrbios impecáveis, casas caras e até dentro daqueles que vivem estilos de vida aparentemente saudáveis. Aqui está como eles funcionam. Os parasitas vivem do seu corpo. Eles comem sua comida, roubam seus nutrientes e liberam seus resíduos tóxicos em seu sistema. Eles podem se multiplicar rapidamente, criando ninhos em seus intestinos, sangue e até órgãos vitais. O que é pior, eles manipulam seu corpo e mente de maneiras que você não acreditaria. Você já se perguntou por que deseja açúcar ou alimentos processados? Por que luta para se libertar de maus hábitos? Isso não é apenas falta de força de vontade. Pode muito bem ser os parasitas controlando você. Mas vamos um passo adiante. E os demônios? Ao longo da história, os demônios foram descritos como entidades que se apegam aos humanos, alimentando-se de suas emoções e comportamentos negativos. A Bíblia até menciona que certos demônios só podem ser expulsos através do jejum. Culturas antigas acreditavam que essas entidades influenciavam pensamentos, desejos e até sonhos. E, quando você compara seus comportamentos com os dos parasitas, as semelhanças são impressionantes. Tanto parasitas quanto demônios sequestram seus hospedeiros. Eles manipulam comportamentos, controlam desejos e se alimentam da vitalidade do hospedeiro. Os parasitas influenciam seu sistema nervoso através de sinais químicos, enquanto os demônios são ditos explorar suas vulnerabilidades emocionais e espirituais. Ambos prosperam no caos, na fraqueza e no desequilíbrio. Agora pergunte-se: os parasitas poderiam ser mais do que invasores biológicos? Eles poderiam servir como condutores físicos para forças mais sombrias e invisíveis? Arcontes, djinns, demônios. Seja qual for o nome que você escolher, considere isto. Vivemos em um mundo saturado de alimentos processados, cadeias de fast food em cada esquina e um fluxo constante de toxinas de pesticidas, microplásticos e metais pesados. Será uma coincidência que esses fatores ambientais criem as condições perfeitas para os parasitas prosperarem? Ou há algo maior em jogo? Quando você consome junk food ou se entrega a hábitos destrutivos,
Quem está realmente no controle? É você ou são os parasitas? E se esses parasitas estão amplificando comportamentos e pensamentos negativos, eles também poderiam agir como portais para forças mais sombrias e influenciarem você em um nível ainda mais profundo? É aqui que a ciência encontra o espiritual. Parasitas e demônios podem não ser tão diferentes quanto pensávamos. Ambos são forças parasitas que se alimentam de você, um fisicamente, o outro espiritualmente. E ambos têm o poder de moldar sua vida de maneiras que você talvez nunca tenha percebido. Ao entender seus métodos, sua conexão e os ambientes em que prosperam, você pode começar a se libertar. Porque quando você recupera seu corpo, também recupera sua mente, suas emoções e seu espírito. E esse é o primeiro passo para retomar o controle de sua vida. A história de Wayne Roland. Deixe-me apresentar Wayne Roland, um homem como qualquer um de nós, em busca de respostas em um mundo que muitas vezes nos deixa questionando. A história de Wayne começou com uma realização simples, mas que mudou sua vida. As abordagens convencionais para a saúde e a doença não estavam funcionando. Elas não abordavam as causas raízes, apenas mascaravam os sintomas. Então ele partiu em uma jornada, uma verdadeira busca para descobrir a verdade. Wayne não estava satisfeito com as respostas padrão. Na verdade, ele estava disposto a colocar seu dinheiro onde sua boca estava, oferecendo uma recompensa de $10.000 para qualquer pessoa que pudesse revelar conhecimentos médicos suprimidos. Imagine isso, $10.000 pela verdade. Seu desafio chamou a atenção de todos os cantos, mas apenas um homem se apresentou. Esse homem não apenas afirmou que havia uma solução oculta, mas disse que havia cinco tecnologias suprimidas que poderiam transformar a maneira como entendemos e tratamos as doenças. Intrigado, Wayne perguntou pela mais eficaz. Ele foi direcionado a algo chamado tecnologia RIF, um dispositivo que usa frequências para atingir e eliminar organismos causadores de doenças. Cético, mas determinado, Wayne decidiu experimentar. Por 3 meses, ele usou uma máquina que visava as frequências que supostamente o curariam. E então, algo notável aconteceu. Não apenas sua doença original desapareceu, mas também sua artrite, uma condição que o atormentava há anos. Wayne ficou chocado. Como uma máquina simples baseada em frequências poderia produzir resultados tão dramáticos? Ele começou a investigar mais a fundo, mergulhando na ciência por trás da tecnologia. O que ele descobriu mudaria sua vida e a vida de inúmeras outras pessoas. Aqui está a reviravolta. As frequências que Wayne usou não estavam visando sua doença diretamente. Em vez disso, elas foram projetadas para eliminar vermes e parasitas. Isso mesmo, parasitas. Os verdadeiros culpados não eram apenas toxinas ou fatores externos. Eram organismos vivos dentro de seu corpo. Wayne percebeu que seu envenenamento por chumbo havia criado o terreno fértil perfeito para parasitas. E eram seus resíduos tóxicos que o estavam deixando doente. Essa descoberta abriu uma porta para um entendimento completamente novo da saúde. Wayne começou a ver um padrão. Parasitas e toxinas poderiam ser a causa oculta da maioria das doenças. À medida que pesquisava mais, suas descobertas se tornavam ainda mais chocantes. Wayne traçou essa conexão ao longo da história, descobrindo práticas dos anos 1800, onde os médicos rotineiramente desparasitavam seus pacientes. Naquela época, a desparasitação não era apenas um tratamento raro. Era uma parte padrão dos cuidados de saúde. Na verdade, um médico, o Dr. Chase, de Chicago, registrou uma taxa de sucesso de 80% na cura do câncer, simplesmente desparasitando seus pacientes. Wayne cavou mais fundo, descobrindo textos médicos antigos que confirmavam essas práticas. Ele descobriu que muitas doenças que consideramos incuráveis hoje, câncer, diabetes, até condições neurológicas, tinham conexões com parasitas e toxinas. Por exemplo, Wayne aprendeu que os vermes pancreáticos, combinados com a toxina álcool metílico, podiam invadir o pâncreas, interromper sua função e levar ao diabetes. No entanto, a medicina moderna ignora amplamente essa conexão. Mas o Wayne não parou por aí. Ele começou a experimentar a desparasitação em si mesmo,
testando diferentes protocolos e compartilhando suas descobertas com outras pessoas. Os resultados foram surpreendentes. Ele encontrou pessoas que viveram com doenças crônicas por anos, apenas para encontrar alívio após remover parasitas de seus corpos. Alguns relataram parasitas de até 18 polegadas saindo de seus sistemas, criaturas que eles nem sabiam que estavam lá. A jornada de Wayne não foi apenas sobre curar seu próprio corpo. Foi sobre despertar para uma realidade oculta que afeta a todos nós. Sua história nos desafia a repensar o que nos foi ensinado sobre saúde e doença. Estamos abordando as causas raízes ou apenas mascarando os sintomas? A descoberta de Wayne serve como um alerta. Se os parasitas podem causar danos tão profundos, e se sua remoção pode trazer cura tão dramática, por que não estamos falando mais sobre isso? Será que a medicina moderna ignorou ou até suprimiu essa verdade vital? Quem está no controle da sua vida? Agora que você entende as forças trabalhando contra você, tanto os parasitas físicos quanto as possíveis energias mais sombrias que eles representam, é hora de se fazer uma pergunta poderosa. Quem está no controle da sua vida? É realmente você ou é algo mais? Algo que tem vivido dentro de você, se alimentando de você, ditando seus desejos, hábitos e até seus pensamentos. É hora de retomar o controle. O primeiro passo é a consciência. Reconheça que essas forças existem. Por muito tempo, a sociedade descartou a ideia de parasitas e toxinas, reduzindo-os a meros incômodos ou pseudociência. Mas as evidências são inegáveis. Parasitas manipulam seus hospedeiros, alterando comportamentos, influenciando emoções e dirigindo decisões que servem à sua sobrevivência, às suas custas. Você precisa retomar o controle do seu corpo antes que ele se torne o lar permanente deles. Como começar? A resposta é simples, mas profunda. Limpe, desintoxique e fortifique. Comece com sua dieta. Cada pedaço de junk food que você come, cada bebida açucarada que você consome, é como estender um tapete vermelho para esses invasores. Elimine os alimentos que eles prosperam: açúcar, carboidratos processados, álcool. Substitua-os por alimentos integrais e nutritivos que fortalecem seu corpo, em vez de enfraquecê-lo. Frutas frescas, vegetais, proteínas limpas e gorduras saudáveis são seus aliados nessa batalha. Faça uma limpeza de parasitas. Culturas antigas entendiam a importância de purgar o corpo regularmente, usando ervas como absinto, casca de noz preta e cravo. Esses remédios naturais ainda são eficazes hoje, interrompendo o ciclo de vida dos parasitas e forçando-os a deixar seu corpo. Se você nunca fez uma limpeza antes, prepare-se. Não é apenas uma experiência física. À medida que os parasitas morrem, você pode sentir seu controle diminuindo emocional e espiritualmente também. Desintoxique seu sistema. Lembre-se, os parasitas prosperam em ambientes tóxicos. Metais pesados, pesticidas e microplásticos criam o terreno fértil perfeito para esses organismos. Considere suplementos como carvão ativado ou argila bentonita para ligar toxinas e removê-las com segurança. Hidrate-se profundamente e consistentemente, lavando seu sistema com água limpa e apoiando as vias naturais de desintoxicação do corpo. Limpe sua mente e espírito. Parasitas, tanto físicos quanto metafóricos, prosperam na negatividade. Eles se alimentam de estresse, medo e caos. Assuma o controle de seu estado mental e emocional através de práticas como meditação, trabalho respiratório e mindfulness. Reconecte-se consigo mesmo, silencie o ruído do mundo e ouça sua própria intuição. Jejum. O jejum é outra prática antiga que detém um poder imenso. Ao abster-se de comida por um período determinado, você não apenas mata de fome os parasitas, mas também redefine o equilíbrio natural do corpo. A Bíblia menciona o jejum como uma maneira de expulsar demônios e, quando você tentar, verá por quê. Os desejos, a montanha-russa emocional, o desconforto, tudo isso revela o controle que essas forças têm sobre você. Mas à medida que você avança, algo incrível acontece. Você recupera seu poder.
Fortifique suas defesas. Depois de limpar seu corpo, torne-o um ambiente inóspito para os parasitas retornarem. Probióticos ajudam a reconstruir as bactérias boas em seu intestino, criando uma barreira protetora. Exercícios regulares, sono de qualidade e gerenciamento do estresse fortalecem seu sistema imunológico, dificultando que os parasitas se instalem novamente. A verdade sobre parasitas e toxinas parasitas são mais do que invasores físicos. Eles são mestres da manipulação. Uma vez que entram em seu corpo, eles não apenas vivem de você, eles o controlam. Essas criaturas evoluíram ao longo de milhões de anos para sequestrar seus hospedeiros, alterando comportamentos de maneiras que servem à sua sobrevivência. Eles não se importam com sua saúde ou seus objetivos. Sua única prioridade é se alimentar, se reproduzir e prosperar às suas custas. Aqui está como eles fazem isso. Os parasitas têm a capacidade de emitir produtos químicos em sua corrente sanguínea. Produtos químicos que podem influenciar diretamente seu sistema nervoso. Esses produtos químicos podem manipular seus desejos, levando-o aos alimentos de que eles precisam para sobreviver e se multiplicar. Açúcar, carboidratos processados, álcool. Essas não são apenas tentações aleatórias. Elas são exatamente o que os parasitas precisam para sobreviver e se multiplicar. Então, quando você sente aquela vontade irresistível de junk food, pergunte-se: isso sou eu ou são eles? Mas não para por aí. Os parasitas podem afetar mais do que seus desejos. Eles podem influenciar suas emoções. Estudos mostram que certos parasitas podem causar ansiedade, depressão e até agressão. Pense nisso por um momento. Seu humor, suas reações, seu estado mental podem ser moldados por organismos que vivem dentro de você. E enquanto você acha que está no controle, a verdade é que está sendo manipulado. A conexão com os demônios. Agora vamos traçar um paralelo perturbador. Quando pensamos em demônios, aquelas entidades antigas descritas em textos espirituais, eles são ditos fazer exatamente a mesma coisa. Demônios são retratados como forças malévolas que se alimentam de suas fraquezas, manipulando seus pensamentos e emoções para mantê-lo preso em ciclos destrutivos. Isso não soa familiar? Parasitas e demônios operam de maneiras assustadoramente semelhantes, sequestrando seus hospedeiros para seu próprio benefício. E não é apenas uma metáfora. Muitas tradições espirituais descrevem demônios como entidades que se apegam aos humanos, alimentando-se de emoções negativas como medo, raiva e desespero. Quando você está sobrecarregado pelo estresse, preso em padrões de vício ou autossabotagem, essas entidades são ditas prosperar. É quase como se elas usassem suas lutas como combustível, assim como os parasitas se alimentam do caos físico que criam em seu corpo. Pense nisso. Os parasitas alteram sua química cerebral. Eles podem deixá-lo ansioso, inquieto ou até compulsivo. E se essas mudanças abrissem a porta para algo mais profundo? E se os parasitas fossem condutores físicos, amplificando a influência de forças mais sombrias em sua vida? Poderia ser que o físico e o espiritual estão mais interligados do que nos disseram? O que você pode fazer? Aqui está a verdade. Você é mais forte do que eles. Parasitas, demônios, desejos. Nenhum deles pode resistir a uma pessoa determinada a recuperar sua vida. Comece com pequenos passos, limpe seu corpo, quebre os ciclos e construa hábitos que o fortaleçam, em vez de enfraquecê-lo. Esses invasores não vivem apenas em seu corpo. Eles prosperam às suas custas. Mas aqui está o segredo. Você não está sozinho nessa batalha. Ao reconhecer essas forças e tomar medidas para combatê-las, você recupera seu poder. Então, eu pergunto novamente: quem está no controle? A resposta é sua para decidir. Mas lembre-se, cada decisão que você toma hoje molda a vida que você viverá amanhã. Retome o controle. Recupere sua saúde, sua mente, seu espírito. Porque quando você faz isso, não está apenas lutando contra parasitas, está lutando por sua liberdade. E essa é uma batalha que vale a pena vencer.